Graça e paz, igreja. Amém. Eu queria primeiro falar que é um privilégio para nós termos um pastor que tem esse entendimento. Que cada um aqui tem uma função, cada um tem um chamado, não é que seja um maior do que o outro, mas cada um tem uma função, que Deus dê essa capacidade a cada um. A capacidade não é para mim, a capacidade é para benefício de vocês, a capacidade que Deus colocou na vida do pastor, nosso apóstolo, é para nosso benefício. Então, que a gente realmente tenha, agradeça a Deus por esse entendimento, porque tem muitos lugares em que o pastor acha que ele tem que ser tudo, ele tem que ser mestre, ele tem que ser o cantor, ele tem que ser o que prega, e não é assim. Deus deu talentos, temos vários talentos aqui dentro desta casa, e vai chegar um momento de Deus usar o seu talento, Então, que realmente agradeço ao pastor por esse entendimento, amém? Estou aprendendo também, eu sou mais aluno do que mestre, porque eu gosto muito de escutar, eu adoro quando chega alguém que eu vejo que tem um conhecimento, eu paro, irmão, fico lá 1 hora, 2, quantas horas tiver, eu fico lá assistindo, porque você aprender é algo maravilhoso, porque é um somatório, irmão, isso aqui é um somatório de conhecimento, é um somatório, é como se nós fôssemos formigas, e cada um traz um pouquinho, e a gente vai formando uma ideia, Então, Deus é maravilhoso, porque Ele não dá tudo para uma pessoa só, Ele dá em partes, para que cada um dependa do outro, e busque o outro para poder aprender, para poder crescer, amém? Antes de começar a nossa aula, tirar só algumas dúvidas da aula passada, e assim, deixo para os irmãos que, caso os irmãos tenham alguma dúvida do que foi falado, se os irmãos no final da aula quiserem tirar uma dúvida comigo, pode falar, eu não mordo, Eu não mordo, você pode vir falar comigo, se você quiser mandar uma mensagem lá pelo Zap, para a gente conversar também. A gente conversa, não tem problema, só você vir falar, Marcelo, eu não entendi aquela parte, explica para mim. Então, eu vou tirar 2 dúvidas da aula passada, que ficaram. Na aula passada, eu falei sobre o livro de Enoque, o livro de Macabeus. Eu gostaria de esclarecer para os irmãos que esses livros não estão na Bíblia. Esses livros são livros chamados apócrifos. Não tem eles como inspirados. Então, eles não foram colocados na palavra, na nossa Bíblia. Mas eles servem para que a gente leia, porque são livros históricos, igual o livro de Macabeus, é um livro histórico do povo judeu, que conta a história da revolta dos Macabeus, quando eles foram conquistados ali por Antíoco Epifânio, que vem do reino macedônio. A gente conversou sobre isso semana passada, Então, são livros que a gente toma como base para completar lacunas, que a palavra de Deus não quis muito trazer o mérito, Ele não quis falar muito sobre isso, entendeu? Então, a gente procura, assim como a gente procura dentro da história, Então, assim, a gente vai procurando fatos que venham nos ajudar a formar esse quebra-cabeça, E outra questão também é o livro de Enoque, também, que é um livro judaico, que não está na nossa Bíblia, acho que nem na outra Bíblia, não sei se tem o livro de Enoque em outras Bíblias, mas não tem, É um livro à parte, mas com o intuito de mostrar a vocês que mesmo dentro que o livro de Enoque, entre algumas coisas que ele narra a vinda do Salvador, com seus anjos no final do tempo. Então, a minha intenção é mostrar a vocês que mesmo dentro de escritos judaicos, que não é uma invenção cristã, não é uma invenção cristã de um homem que vem com seus anjos dominar a terra, é um pensamento judaico. Então, entendeu? Para que a gente tenha esse embasamento que existe lá no judaísmo, esse pensamento, apesar deles negarem muitas coisas, mas existia esse pensamento lá atrás, e esse pensamento foi perdido. É como eu estava conversando com o pastor. No tempo de Jesus, eles tinham o entendimento que o Messias era divino. Tanto que, quando Caifás interroga Jesus, ele fala logo para nós, você não é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Então ele está falando, daquele entendimento que eles tinham é que o Cristo, o ungido, seria algo divino. Hoje, se você for conversar com a maioria dos judeus, para os judeus hoje, o Messias não é divino. É um homem comum, que vai ser capacitado, vai ajudar Israel e vai morrer, e vida que segue. Esse é o entendimento hoje da maioria
do povo judeu, né? E fora outra questão, sim, e que o judeu, dentro da cabeça dele, para eles existem uns dois Messias, que seria o Messias, filho de José, e o Messias, filho de Davi, né? Então, assim, quando eu falei na semana passada que Jesus, na sua primeira vinda, veio como filho de José, o filho de José é a missão. Qual é a missão? Jesus é o filho de Davi, porque Jesus é descendência de Davi. Então, ele não poderia não ser descendência na primeira vida e ser descendência não, por quê? Porque você tem, tanto como Maria e quanto José, eles eram descendentes de Davi. Eles são da linhagem de Davi. Então, pela linhagem, Jesus é descendente de Davi. Mas qual é a missão de Jesus na primeira vinda? A missão de Jesus na primeira vinda é como um servo sofredor. Como Isaías coloca, o servo que sofre, que é transpassado, que é morto pelas nossas transgressões, pelas transgressões da nação de Israel. Então a missão dele, a primeira vinda, como servo sofredor. E a segunda vinda? A segunda vinda sim, é o que os judeus esperavam de Jesus lá atrás. O rei, o que vem no cavalo branco para dominar, para reinar. Isso vai acontecer quando? Na segunda vinda. Na segunda vinda nós temos em Apocalipse 20, 19, Jesus vindo no cavalo branco, vindo com seus anjos para reinar. Então, qual é a missão dele na segunda vinda? Como rei, como para estabelecer um reino, o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, ele sempre foi descendência de Davi, porque ele é filho de José e de Maria, que são da descendência de Davi. Mas a missão é diferente. Amém? Bom, agora começando com a nossa aula, o nosso primeiro slidezinho, continuando aí o ensino de Daniel, Daniel 7, né? Muito bem. Vamos ver hoje, slide 2, por favor, o tribunal de Deus. O tribunal de Deus. Na aula anterior, vimos como Deus revelou a Daniel, através de visões, os impérios que viriam a dominar o mundo. Agora veremos as visões que Daniel teve do céu. E como o relato de Daniel 7 se assemelha ao relato do apóstolo João em Apocalipse 4 e 5. Então, quando em Daniel 7 ele teve visões, a gente estudou na semana passada que primeiro a ter sonhos foi Nabucodonosor, e através do sonho de Nabucodonosor, Daniel viu os impérios, e agora Deus começa agora a dar diretamente a Daniel as visões dos impérios. Através de visões e sonhos, Deus começa a falar com Daniel o que aconteceria. Então, enquanto Deus mostra o que acontece na terra, olha, vem o império babilônico na terra, vem o império tal, chega um certo momento em que ele para aquela visão e ele tem uma visão do que acontece no céu. E quando ele olha essa visão, ele vê que está sendo estabelecido um tribunal, tronos estão sendo colocados, Então, isso é o que nós veremos no dia de hoje. Mas para começar, para a gente ter esse entendimento, por favor, slide 3, vamos ter uma ideia lá do princípio. Lá do princípio. Vocês estão conseguindo enxergar? Não? Senão, amém? Então, lá no princípio, nós temos a criação. Nós estamos lá naquela linha lá. Adão e Eva estão naquela linha. Primeiro dia, segundo dia, sexto dia, Adão e Eva. Só que, infelizmente, caiu. Adão caiu. Adão fez o que não era para ser feito. Adão transgrediu a palavra do Senhor. Deus tinha dado a Adão: Adão, não coma, porque no dia que você comer, você vai morrer. Adão comeu, morreu. O pecado entrou e ele morreu espiritualmente. E a partir então de Adão, nós agora vivemos nessa linha de baixo, que é uma linha onde é a criação caída, um homem caído, a criação caída. Então, ali de Gênesis 1 até Gênesis 3, nós temos aqui uma criação perfeita, onde Deus olha e fala: olha, é muito bom, é bom demais, é muito bom, mas infelizmente Adão transgrediu, entrou o pecado, nós não somos mais o que Adão era.
A Bíblia diz que nós somos destituídos da glória de Deus, então Adão perdeu a glória que existia de Deus sobre a vida dele, nele. Né? Por isso agora a gente aqui está sofrendo com a bactéria, né? Faz efeito, coisas que a gente nem enxerga, que são tão pequenas diante da nossa presença, mas conseguem nos matar. E isso não aconteceria. Isso não acontecia no tempo de Adão. Né? Então agora nós estamos vivendo nessa linha aqui embaixo. Né? Então, enquanto lá em cima, todos os filhos de Adão, que nascesse de Adão, enquanto ele estava perfeito, seriam filhos de Deus, agora os que nascem aqui são filhos de Adão. Não têm mais a glória de Deus, estão mortos espiritualmente. Né? Então Deus começa agora a buscar remanescentes que levariam a sua palavra, que creriam nele. Próximo slide, por favor. E aí a gente vai passar por vários, como a gente já viu também nas outras aulas. A gente viu Enoque, a gente viu Noé, até que chega em Abraão. A partir de Abraão, Deus cria uma família. E a partir dessa família, ele cria um povo, o povo de Israel. Ele tira esse povo do Egito, introduz dentro do território que ele tinha colocado para Israel. E agora, Israel começa a ser o relógio de Deus na humanidade. O relógio de Deus começa a ser Israel. Então, Israel foi criado como nação, mas começou a transgredir contra o Senhor, foi dividido entre Israel e Judá, Reino do Norte, Reino do Sul. E aí o Reino do Norte transgrediu muito mais do que o Reino do Sul. E houve a queda de Israel, a queda do Reino do Norte pelo Império Assírio. E o Império Assírio pega esse Israel, que eram as 10 tribos, e espalham eles pelo mundo. Até hoje, essas 10 tribos estão espalhadas pelo mundo. Ninguém sabe direito onde estão todos os filhos de Israel. Olha só. E existe uma promessa que o Messias irá trazer todos os filhos de Israel de novo a Israel. Vai recolher eles pelas nações e trazer eles de volta. Olha que coisa fantástica, né? E Judá resiste um pouco mais. Só que Judá também cai na mão dos babilônicos. Próximo slide, por favor. E aí nós vimos na semana passada que o Império Babilônico dominou Israel. Depois veio o Império Medo-Persa. Depois veio o Império Macedônio, dominando Israel. Então agora você vê que as visões que Deus dá a Daniel estão atrelados ao domínio do mundo. Só que todos esses impérios dominavam Israel. Todos esses impérios estavam dominando Israel. Então Deus estava mostrando para Daniel tudo que estava por vir sobre Israel, porque o foco de Deus é Israel, porque Israel é o seu povo. É o povo que deveria levar sua mensagem para as nações. Próximo slide, por favor. Até que chegou o Império Romano. E aí Daniel vê um animal que ele não sabe dizer que tipo de animal é, enquanto nos outros ele fala, olha, é um leão, olha, é um leopardo, é um urso. Aqui ele fala, olha, é um animal. É um animal estranho, eu não sei dizer que tipo de animal não, é um animal. Tem 10 chifres. E aí ele fala que, olhando este animal com 10 chifres, de repente ele vê que um chifre pequeno se levanta desse animal. E agora a gente vai ver então que nesse levante do chifre pequeno, Daniel começa a ver que tronos começam a ser colocados no céu. Amém? Eu vou ler aqui um trechinho de Daniel 7, de 7 a 10. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. O quarto animal? O quarto animal fugiu. O quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava coisas grandes, coisas insolentes, né? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos,
E um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como pura lã. O seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Olha que interessante. Então ele está vendo um animal, ele começou a olhar o animal, achou ele estranho, depois ele começou a pensar naqueles chifres, e quando ele estava pensando naqueles chifres, surgiu um pequenininho. E aquele chifre, ele é abusado, porque ele fala palavras contra Deus. Então, quando Daniel olhava para aquele pequeno chifre e tentava entender aquele pequeno chifre, essa visão é cortada. E agora Daniel começa a ter visões do céu. E ele vê o trono sendo montado. E ele vê o Eterno chegando, se assentando no trono. E ele começa a descrever o trono de Deus. Olha que coisa fantástica você chegar diante do trono de Deus, né? E ele tenta descrever da melhor forma como é esse trono, né? E ele fala que ele vê diante do trono, olha só, milhares e milhares de que o serviam, e milhares e milhões de milhões estavam diante do trono. Então, tem dois tipos diferentes. Tem milhões e milhões que o serviam, que aqui nós temos os anjos, que são os que servem, e tem milhões e milhões que estão diante do trono de Deus, e ele está olhando isso, né? E aí eu vou contar mais dois textos para a gente fazer um encadeamento de pensamento, né? Então a gente viu ali os tronos sendo colocados, e em Daniel 7, 21 e 22, diz assim: eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias, e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. E em Daniel 7, 11 e 12 diz assim: então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito, e entregue para ser queimado pelo fogo. Enquanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então, o que nós estamos observando? O que Daniel está observando? Né? Daniel está observando o dia do Senhor. O dia do Senhor é quando Deus faz justiça na terra, né? Vários são os profetas que falaram do dia do Senhor, né? Joel fala do dia do Senhor, né? Então ele fala que é um dia de vingança de Deus, um dia onde Deus retribui sobre as nações os seus pecados, né? Então Daniel está exatamente vendo esse dia, o tribunal de Deus sendo montado. Por quê? Porque existe um reino que está se levantando, um rei está se levantando, e esse rei fala contrário a Deus. E esse rei matará os santos, esse rei irá contra Israel. Então, no momento que esse homem se levantar, esse império se levantar, essa nação, essa junção de nações se levantarem contra Israel, um tribunal de Deus começa a ser montado. Olha só que coisa fantástica. Até certo ponto, as coisas na mídia eram por debaixo dos panos, mas se vocês forem ver de um tempo para cá, está escancarado. Todos os eventos são satânicos. Todos os eventos têm por objetivo satirizar a Cristo. Nas Olimpíadas foi falado, como o pastor falou, fizeram lá a encenação da ceia com drag queen, sei lá o que tinha lá, né? E tinha a entrada do cavaleiro branco, que a gente vai estudar, que é uma figura do anticristo.
e as nações seguindo o anticristo. Ele está dando na cara, irmãos. Mas o ímpio sabe disso? Não. O ímpio não sabe disso. Mas você sabe disso? Sabe, é o que Paulo fala, olha, vocês não andam nas trevas para serem pegos de surpresa pelo dia do Senhor. Mas o ímpio, para ele, vai ser uma surpresa, vai ser algo, uau, que isso? Até ontem não estava tudo desse jeito, como agora mudou tudo? Porque a palavra diz que até os poderes dos céus serão abalados. Então, Deus vai abalar a criação. Deus vai abalar o mundo espiritual, de tanto que o que a gente conhecia vai mudar, as estações vão mudar, o tempo vai mudar, tudo vai mudar. E eles estão fazendo isso esfregando a nossa cara, e esfregando a cara do ímpio, e o ímpio acha legal. Veio aqui há pouco tempo a Madonna, fez ali um Maracanã, ali um culto, Copacabana, um culto ali, fez ali como se fosse um trabalho naquela região ali, ao inimigo, e um monte de gente lá pulando e cantando e fazendo parte daquilo, bobinho. Ah, mas é a Madonna. Irmão, Deus, o inimigo usa, né? Quanto mais descolado, mais legal, ele sabe que a juventude, porque apesar de juventude não, porque é a vovó, né? Ela era jovem na minha época, agora é a vovó Madonna, né? Mas, para quem anda no pecado, aquilo não é por quê? Porque ela só coloca o que é mal, irmãos. Ela só coloca o que é mal. Vai olhar aí a família dela, como é que está a situação da família dela. Sacerdotisa, ela fez o papel de sacerdotisa. Por quê? Porque... Sim. Por quê? Porque ali no período de Cristo, né, começando lá na Babilônia, né, quem eram os líderes espirituais? São as mulheres eram as sacerdotisas, elas estavam lá, elas prestavam culto aos deuses pagãos com sexo. Você ia lá no templo lá da fulana, e ela estava lá encostada lá, e você ia lá e fazia sexo com ela, e aquilo era como se fosse uma adoração àquele Deus. E isso se perpetua até hoje. Não há nada de novo debaixo do céu. Já diz lá em Eclesiastes, não tem nada de novo, irmão. Eles só mudam a cara, só mudam a roupagem, e continua a mesma idolatria. Você olha Tamuz, Semíramis, hoje você vai ver Jesus lá no colo e tal, que é uma... Se você for olhar aquela figura, você já viu aquela figura de Jesus deitado no colo de Maria? É como se ele fosse, né? Ou ensinando ele bebê. Olha só, você vai ver essa mesma figura lá atrás, lá no período, lá atrás, que é o culto a Tamuz, a Semíramis. E mais interessante é que a mesma coisa que se encontra no Oriente, se encontra aqui na América do Sul e na América Central. A mesma figura, a mesma estátua, a mesma coisa. Olha só. Isso mostra o quê? Que nós éramos unidos, a América do Sul estava colado lá na África e tudo, e um tempo depois aquilo foi descolado, mas era tudo a mesma região, era a mesma região, nós estávamos colados, e na época de Adão tudo era ali colado, mas isso com o tempo Deus, e você encontra o mesmo tipo de idolatria, o mesmo tipo de construção. Como é que pode isso? A mesma idolatria, tão separado, né? Então, assim, o que nós estamos vendo é o dia do Senhor, é o dia do juízo. Pela tradição cristã, colocaram que o dia do Senhor é o domingo, mas em todos os versículos bíblicos, falou em dia do Senhor, se você falar comigo, Marcelo, o dia do Senhor, já automaticamente fala juízo. Está falando dia do juízo. Não, dia do domingo. Ah, tá. Porque a tradição veio colocando que como Jesus ressuscitou num domingo, então o dia do Senhor é domingo, mas... O dia do Senhor, biblicamente, juízo. Falou no dia do Senhor, dia de juízo, dia de trevas, dia que Deus vai abalar a terra. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Então, ele tem essa visão. Quando surge esse reino, Deus se levanta.
Deus se levanta e resolve julgar. E após ver o tribunal sendo montado, Daniel tem outra visão de um ser humano chegando nas nuvens, na presença do Eterno. Ele vê alguém chegando como uma figura de um ser humano, e ele vem sendo trazido pelas nuvens, e ele chega até o Eterno. Olha que coisa fantástica, né? Daniel 7, 13 e 14, se você quiser botar na tela, eu vou ler aqui. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Olha só que coisa fantástica. Ele vê um ser humano chegando lá naquele tribunal. E assim, muitas pessoas dizem muitas coisas, né? Os judeus têm uma visão diferente dessa passagem, né? Que ali seria um Israel simbólico, recebendo o reino de Deus e tal, mas para nós isso é impossível de pensar. Por quê? Porque surgiu um camarada, nascido de uma virgem, que começou a fazer milagres, e ele começou a dizer que ele era o Filho do Homem, como estava escrito em Daniel, o Filho do Homem. E aí isso começou a incomodar demais aquele pessoal, os religiosos da época, porque os religiosos sabiam o significado do o Filho do Homem, né? E eu vou trazer algumas palavras desse homem que diz ser o Filho do Homem de Daniel. Em Mateus 13, 37, e ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Em Lucas 5, 24, ele diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Em Mateus 18, 11, ele diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Em Mateus 17, 22 e 23, ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhes Jesus: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. Em Mateus 25, 31, fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então Jesus fala: eu sou o cara lá de Daniel. Aquele ser humano que chega na presença do Eterno e recebe honra, glória e poder, e que todos o servirão, aquele lá sou eu. E é isso para o judeu, para os religiosos, era algo louco. Se tornou algo louco, né? Porque o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, isso é muito discutido quando a gente conversa com islâmicos e outras pessoas de outras denominações e tal, e fala: não, Jesus, eu acredito em Jesus, mas Jesus era um profeta. Jesus era um profeta e só um profeta. Amém? Jesus não é Deus, não é filho de Deus, Deus não tem filho. E aí ele fala assim, aí vem aquele versículo: porque a palavra diz que Deus não divide a sua glória, a sua honra com... Mas aqui em Daniel, chega um ser humano que recebe do Eterno a glória, a honra. Como assim? Ele recebe do Eterno glória e honra, e todos servirão a esse ser humano. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Palavra, tá vendo? Palavra. Eu estou aqui, mas quem está chegando aí? Sou eu ou é a minha palavra? É a minha palavra. Então é Deus dividindo com Ele mesmo a sua glória, porque é a palavra dEle. Não é outro Deus, é a palavra que sai dEle.
E você percebeu que quando eu falo, você escuta saindo um vento? Porque junto com a palavra saiu... Porque a palavra não trabalha sozinha, a palavra trabalha com o Espírito. Jesus, quando veio à terra, ele foi batizado. O que veio logo para ajudá-lo? O Espírito. Porque a palavra não pode andar sem o Espírito. Espírito. Se você for ler a Bíblia, vai assim, Deus criou todas as coisas. Se você estudar um pouquinho mais e vasculhar, vai assim, o Espírito de Deus criou todas as coisas. Se você for estudar, a palavra criou todas as coisas. Mas quem criou? Quem criou? Quem criou? É todo mundo. É todo mundo junto. É todo mundo junto, meus irmãos. E agora nós temos um homem que recebe honra e glória e poder do Eterno e fala que todos servirão a Ele. Então, quando alguém fala, Jesus não é Deus, você fala, é sim, meu querido. Porque Deus dividiu com Ele a sua glória. Essa é uma das palavras que você pode usar. Eu adoro escutar aquele pessoal debate com o Islã, com o Testemunho de Jeová. Eu só vou, Antigamente passava um monte de Testemunho de Jeová na minha porta. Eu desço, irmão. Estou lá no terceiro andar e tal, no jardim. Opa, estou descendo, irmão. É agora, desço sim. Desço, abro o portão, vamos debater, vamos conversar. Eu quero conversar com vocês. E assim, eu aprendi, porque eles sumiram, irmãos, e durante todo esse tempo, Deus tem me dado muita coisa, eu estou doido para eles aparecerem lá em casa de novo. Eles não aparecem, irmão. Estou doido para bater lá em casa para a gente conversar, irmãos. Porque assim é a oportunidade que Deus dá. E tenta conversar com um deles. Mateus tal, não sei o que, Lucas tal, não sei o que, não sei o que. Ele sabe o versículo, irmão, sabe tudo que está escrito lá. Sim, não sabe. Aí ele só bate, você... não, irmão, eu estou sabendo, chega junto aí, dá o seu argumento aí, que eu estou doidinho para te quebrar nesse argumento aí. Né? Assim é o crente, irmãos. Assim é o crente, tem que ter o estudo também. Tem vezes que Deus vai dar o espiritual, mas tem pessoas que são quebradas pelo estudo, pelo conhecimento. Cada um tem gente que vai ser quebrada por um abraço. Não é nem palavra, é um abraço. Aquele abraço desmonta aquela pessoa. Então, assim, Deus tem maneiras diferentes, então a gente tem que aproveitar as maneiras que Deus nos dá. Amém? E o último texto que eu vou usar, olha só que terrível, Marcos 14, 60 a 65. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo, nada respondes? Que testificam contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse, és tu o Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus disse, eu sou. Eu sou. Sabe o que significa Jesus dizer, eu sou? Ele está voltando lá a Moisés na sarça. Senhor, qual é o nome que eu digo lá quando eu voltar no meio do meu povo? Que dia que me mandou? Diga que eu sou. Enviou você. Olha só, diante do sinédrio, eu sou. E aí ele continua falando. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes punhadas, e a dizer-lhe, profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Então ele fala que você é o filho do homem. Eu falo, eu sou o filho do homem. Eu sou aquele que tudo vai se dobrar a mim. E aqueles religiosos negaram Jesus. Negaram Jesus. E o preço foi alto, a gente vai ver no futuro. O preço foi alto dessa negação, né? Então nós temos aqui Jesus mostrando que Ele é o Filho do Homem. Podem falar o que quiserem, fazer o estudo que quiserem,
Mas ele afirmou: eu sou o Filho do Homem que está escrito em Daniel 7. Eu que chego na presença do Eterno, eu que pego o rolo da mão do Eterno, e ele vai me dar tudo nas minhas mãos. Amém, irmãos? Então, Daniel 7, depois eu peço aos irmãos, dá ali, vai ser do Oriente ao Ocidente, ele vai iluminar, então vai ser um grande clarão, vum, bum, a maioria vai ficar, bum, caramba, você não subir para cá. Olha só, que coisa fantástica, irmãos. Mas aí, eu faço essa coisinha aqui, tá, mas na quinta-feira eu estou lá, quinta-feira é poderosa. Mas nunca se deixa transformar completamente. Nunca se deixa transformar completamente. Nunca deixa a sua mente ser mudada. Judas acompanhou Jesus do ladinho de Jesus. Do ladinho de Jesus, dormiu com Jesus, comeu com Jesus, andou com Jesus, foi fazer as suas necessidades lá no matinho, do lado de Jesus. Viu os milagres, viu coisas fantásticas, mas não deixou mudar a mente. Ele resolveu que Jesus valia umas moedas, 30 moedas de prata. Não se deixou mudar. Olha só, irmãos. Olha o perigo. Eu estou na igreja, eu vou no culto, eu faço parte do ministério, eu vou na célula, eu vou. Não, mas Deus não está interessado se você vai. Deus está perguntando, Deus está interessado se você é. Deus não... mas olha, mas dentro do ministério... Eu faço isso, eu faço aquilo, eu ajudo nisso, eu ajudo aquilo. Deus não está preocupado no que você faz a partir do momento que você não é. Ele está olhando o que você faz a partir do momento que você é. Quando você é, e aí você começa a fazer as coisas, ele se agrada. Mas quando você faz, mas você não é, porque aquele que não é, ele acha que ele é um trabalhador e procura algum benefício. Olha, eu estou fazendo isso para Deus, mas Deus vai fazer isso para mim lá na frente. Eu vou fazer aqui, Deus vai me recompensar. Eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar o apóstolo e Deus vai me recompensar. Rapaz, isso é mentalidade de servo. O servo espera um pagamento pelo seu trabalho. É o que Jesus ensina. O filho não espera pagamento, porque tudo já é do filho. Ele trabalha no que é dele. É a história do filho pródigo. Olha, eu estava contigo, né? Eu trabalhando contigo, você nunca me deu um cabrito para a gente comemorar. O pai fala: meu filho, tudo que é meu é teu. A mentalidade daquele homem, daquele filho, em relacionamento com o pai, era de trabalhador. Estou trabalhando para o meu pai e quero que meu pai pague o trabalho que eu estou tendo. Não é mentalidade de filho, é mentalidade de servo. Eu quero benefícios. Se isso não acontecer, então eu não vou mais para a igreja. Porque se Deus não fez, se Deus está deixando eu passar por essa dificuldade, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não é tão bom assim, então eu não vou mais para a igreja, porque Deus não tem feito aquilo que eu quero. Então, essa é a mentalidade de trabalhador. Eu trabalhei, nada recebi, logo, não continuo mais a trabalhar para esse Deus. E Deus está assim: o problema é seu. O problema é seu. É problema seu. Eu nunca pedi trabalhador. No meu reino não tem trabalhador. Se tem servo no meu reino, são os anjos. Esses já me servem. Eu não estabeleci vocês como trabalhadores. Eu estabeleci vocês como filhos. Então tem essa mentalidade, porque naquele dia ele vai chamar os seus filhos e não os seus trabalhadores. Os trabalhadores vão ficar aqui e vão ficar mal, irmão, porque assim, cadê o pagamento?
Porque agora a coisa vai ruir, o mundo vai ruir, vai ser juízo. Cadê o pagamento? Ainda vai ficar pior do que o primeiro estado, irmãos. Então vamos olhar nossa mente, a batalha é aqui, ó. A batalha é aqui, ó, na mente e no coração, nos sentimentos. Satanás trabalha aqui. O pensamento é seu, mas ele vem e dá deixa eu dar uma facilitada nesse pensamento aí que tu teve. Aí faz assim, faz assado, que tu vai se dar bem nesse pensamento aí. Amém? Então, olha a sua mente, cuida da sua mente. Paulo fala, cuida da mente. Tenha uma mente transformada pelo Senhor. Amém? Então, vamos lá, slide 9. Agora nós vamos ver algumas coisas interessantes. É o 8, né? Falei um pouquinho, ó. Final do... Não, volta um pouquinho, volta um. Você tem aqui o período do anticristo, que é a última semana, a grande tribulação, né, que é o governo do anticristo. Na vinda de Jesus, o governo do anticristo é destruído. O animal é desfeito. O quarto animal, o corpo dele é destruído na volta de Jesus. E a partir da volta de Jesus, nós temos o reino milenar. É quando Jesus começa a reinar na terra durante 1000 anos. Amém? Que o diabo vai ser preso. Já falei sobre isso aqui, né? O diabo vai ser preso, irmãos. Já pensou sobre isso? Já falei. Já pensou sobre isso? O diabo está preso. Se você pecar nesse tempo, você não pode dizer, foi o diabo. Não, Jesus falou assim, não, meu filho, o diabo está preso. Não, o diabo está preso, querida. Se você fez algo errado, foi sua vontade. É tudo seu. O pecado é todo seu, 100% seu. Não tem nada de diabo, não tem nada de influência maligna, não. Olha só. Vamos lá, slide 9. Então vamos ver. A visão de Daniel do trono de Deus. Os tronos sendo colocados e o Eterno se assentando. O trono em chamas. Um rio de fogo saía do trono. As rodas de fogo. Milhares de anjos. Milhares de milhares diante do trono. Ele viu a abertura do rolo. A chegada do Filho do Homem. Ao Filho do Homem é dado o domínio, a honra e o reino, e todos os servirão. Ele viu isso. E o que é isso? É o Apocalipse. É o resumão do Apocalipse, só se atendo às coisas que acontecem no céu, deixando as coisas da terra para lá. Só no céu que vai acontecer. Agora, se você for ler esse Daniel 7 e fosse correndo para ler Daniel 4 e 5, olha o que a gente vai encontrar. Próximo, por favor. Apocalipse. Daniel fala assim, ó, vi tronos sendo colocados e o Eterno se assentando. Aí João diz assim, ó, o tribunal de Deus, o Eterno já está sentado nele. Daniel, quando João vê, Deus já está sentado. O tribunal já está montado. Ele já vê Deus assentado. Daniel vê o Eterno chegando e se assentando. João já vê o Eterno assentado no trono. Aí Daniel fala assim, o trono em chamas. E aí Apocalipse diz, do trono saem relâmpagos, trovões e vozes. Na frente do trono um mar de vidro. Mar de vidro mesclado com fogo. E Daniel vê o quê? Um rio de fogo saindo do trono de Deus. Olha só, olha a mesma visão. Só que um está falando um pouco mais de detalhes, né? À frente do trono, 7 lâmpadas de fogo, os 7 Espíritos de Deus. Assim também no meio, ao redor do trono, 4 querubins que glorificam a Deus. E as rodas, vocês depois leiam Ezequiel 1, está lá as rodas que acompanham os querubins. Daniel está vendo isso. E João está vendo a mesma coisa. Olha só, a mesma visão, né? E aí diz assim, João diz assim, milhões de milhões e milhares de anjos, né? Muita gente atribui que milhões e milhões e milhares de milhares são de anjos. Mas quando a gente lê Daniel 7, o que Daniel 7 está falando? Milhares de anjos, ou milhares de milhares, o serviam. E milhões estavam onde? Diante do trono. E João? Então aí está vendo, milhões e milhões, milhares de milhares de quê? De anjos, anciãos, seres viventes. E, não. Ah, tá. E o santo, né? Eu botei aqui o 24 tronos e 24 anciãos. João vê isso, 24 tronos e 24 anciãos. Olha que coisa estranha, irmão. Tem 24 homens em tronos, coroados com a coroa na cabeça, reinando com o Eterno. Como é que pode isso?
se Jesus falou que é só lá no final? Então nós estamos vendo o quê? O final. O final, já tem gente lá com a sua coroa na cabeça. O que é esse trono de Deus, se não o sinédrio? O trono que vocês estão vendo é o sinédrio. O sumo sacerdote, o Deus eterno, é o sinédrio. Vamos lá. E aí diz que, Daniel diz que vê o Filho do Homem chegando. E aí João diz que o Cordeiro está no meio do trono. Toma o rolo selado da mão do Eterno e abre o rolo, né? E aí Daniel diz assim, ao Filho do Homem é dado domínio, honra e glória. E João diz, o Cordeiro recebe honra, glória e poder. Daniel diz, todos os servirão. E João diz, toda a criação se dobra ao Cordeiro. Enquanto Daniel está dizendo, ó, todos os homens vão servir a ele, porque a visão dele é o quê? É Israel, o reino de Israel, né, as outras nações. Então, olha, todo mundo vai se dobrar a ele. João está falando assim, não, é mais, é além. Não são os homens, é toda a criação. Agora a pergunta é, nós estamos em Apocalipse 5, como é que ele está vendo toda a criação se dobrando a Jesus, se a palavra diz que é só no final que todos se dobram a Jesus? Por quê? Porque Apocalipse 4 e Apocalipse 5 é como Daniel 7, é o resumão do Apocalipse. Ele falou, não, eu vou falar para vocês o resumão que vai acontecer aqui no céu. A partir do 6 eu começo a esmiuçar, mas o 4 e 5... é o resumão. Vai ter problema, vai ter levante, mas no final, ele vai reinar. Olha só que coisa fantástica, irmão. Slide 12, por favor. Leiam para mim, por favor. 1, 2, 3. Está aqui João vendo o final do Apocalipse, o resumão. Toda criatura, tudo que foi criado, o sol, Marcelo, sim, o sol, as estrelas, o mundo espiritual, é o mundo espiritual, todos os homens, todos os humanos, as árvores, tudo, toda a criação, não são todos os homens, é toda a criação, porque a visão de Israel é pequena. Se você for ver quando Jesus ressuscita, no último encontro, antes dele ser assunto aos céus, qual é a pergunta que os discípulos vão fazer para ele, irmão? Senhor, quando será o tempo da restauração de Israel? Eles estão preocupados com essa restauração de Israel a todo tempo, a preocupação deles é desse tamanho. Enquanto Jesus está falando, não, rapaz, a minha preocupação é geral, porque não foi só o homem que caiu, foi toda a criação que foi deturpada. E eu tenho que restaurar toda a criação. Mas para eu restaurar toda a criação tem que se dobrar a mim. Então toda a criação se dobrará aos pés de Jesus. Já no início do Apocalipse, João já está falando do fim. Falou, eu vou dar uma sinopse do que vai ser isso aqui, só para se você tiver preguiça, de ler todo o livro, mas pelo menos por aqui você já vai ver como é que vai ser o final. Nós vamos ganhar, no final a gente ganha, tá bom? Então se você olhar agora esse resumo e viu que a gente ganha, quem sabe você aí toma um gás e lê o resto do Apocalipse para vocês se inteirar como é que está acontecendo. Amém, irmãos? Então, eu agradeço a minha oportunidade, né? Os irmãos sejam abençoados. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.